Sejam muito bem-vindos a mais um Rentaro Reviews, o quadro aqui do canal onde eu dou minhas primeiras impressões sobre algum anime aleatório da temporada que eu vou assistir. E hoje vamos falar de Zounsen Zombie ni Nuru. E como sempre, se gostar do conteúdo por qualquer motivo, dá um like e se inscreve no canal porque isso me ajuda muito. E agora, bora pro vídeo! O anime já começa no meio de um apocalipse zumbi no maior estilo The Walking Dead, com uma pessoa correndo pela rua enquanto ele olha em volta e vê que tudo já tá sendo dominado pelos zumbis. Então a câmera se afasta, mostrando que aquele cara que a gente tava acompanhando, ele tá muito ferrado, porque ele já tá totalmente cercado por 3 hordas gigantescas de zumbis. Mas na verdade tudo isso era só um filme que o Akira, nosso protagonista, tava assistindo. O Akira parece bem exausto e meio acabado, e ele diz que um apocalipse zumbi ainda seria melhor do que voltar pro trabalho dele. Nessa parte eu fico imaginando onde é que esse maluco trabalha, numa prisão. Então o anime volta 3 anos pro primeiro dia de trabalho do Akira, e pro Akira trabalhar nessa empresa de marketing sempre foi o grande sonho dele. E o anime mostra o Akira se apresentando pra todo mundo da empresa, e de repente ele esbarra numa mina super linda, que se chama Saori, e ela diz pro Akira que ele pode contar com ela pra tudo. E desse dia em diante a Saori virou a grande crush do Akira. Os caras do escritório dão uma festa de boas-vindas pro Akira, e no final dessa festa já tá bem tarde da noite, e o Akira começa a se despedir de todo mundo como se ele fosse voltar pra casa. Sabe de nada, inocente! Mas logo ele percebe que ele tá bem errado, e ele é obrigado a voltar pra empresa e trabalhar no escritório feito um condenado. Depois desse primeiro dia de trabalho, o Akira só voltou pra casa depois de 3 dias, trabalhando direto. E quando ele chega em casa, ele dorme algumas horas, mas depois de um tempo a porcaria do despertador começa a tocar de novo, pra ele voltar pro trabalho. O Akira não quer voltar de jeito nenhum pra aquele trabalho escravo, mas daí ele tira a motivação do rego pra voltar a trabalhar no escritório. E ele começa a pensar nos pontos positivos que o trampo dele tem. E com isso eu quero dizer que ele começa a mentir pra ele mesmo, porque ele acha que essa um dia vai melhorar. E os pontos positivos do trabalho do Akira são: ele tem vários benefícios, férias e feriados, mas todo mundo dessa empresa trabalha tanto que ninguém usa esses benefícios, porque todo mundo tá trabalhando feito um bando de escravo. Ele tem colegas de trabalho bem legais, e com isso eu quero dizer que é só um mano que ganha melhor do que todo mundo e ele se oferece pra comprar miojo pra geral. E o terceiro ponto positivo é que o chefe do Akira é linha dura, e com isso eu quero dizer que esse cara é um grande escroto arrombado. Daí o anime dá um time skip de mais 2 anos, e depois desse tempo o único motivo pro Akira não desistir desse emprego de merda é a crush dele, a Saori. Isso até ele perceber que a Saori virou lanche do chefe dele. Assim a mulherada, quando quer se dar bem, vira lanche do patrão, pra poder ser alguém. Depois de mais um ano trabalhando como escravo, o Akira já trabalhou tanto que ele perdeu as emoções e virou basicamente um zumbi, porque ele não faz mais nada da vida dele a não ser trabalhar. Então o anime volta pra cena do começo com o Akira quase enlouquecendo, porque logo logo ele vai ter que voltar pro trabalho, e ele não quer voltar pra lá de maneira nenhuma. Depois de um tempo o Akira acorda pra trabalhar de novo, e na porta o Akira acha uma multa de estacionamento da bicicleta dele. Daí ele decide ir falar com o síndico do prédio pra resolver logo isso. E notem que o Akira já tá tão sem perspectiva de vida que ele tá enxergando tudo cinza. E quando ele chega no apartamento do síndico, ele percebe que o síndico virou um zumbi e já matou uma pessoa. O síndico tenta atacar o Akira e ele tenta correr pra rua, só pra ver que tem meio mundo de zumbi na frente dele. E toda essa horda de zumbi começa a correr atrás do Akira. Então o Akira começa a correr pelo prédio, subindo as escadas, correndo nos corredores, inclusive um zumbi até consegue derrubar ele, abrindo a porta bem na hora que ele tá passando. Mas depois dessa porrada parece que ele finalmente acordou pra vida e começou a ver tudo colorido de novo. Eu acho que ficou incrível, pelo menos nesse episódio, eles terem feito o sangue dos zumbis de várias cores diferentes. Pra mim é como se o protagonista estivesse recuperando a vida dele aos poucos, e por isso as cores estão todas misturadas. E eu acho bem legal que o Akira só começou a ver tudo colorido de novo depois que ele percebeu que o mundo tinha acabado e que ele nunca mais ia precisar voltar para aquele maldito trabalho dele. Depois de achar um lugar seguro, o Akira prende os zumbis que estavam correndo atrás dele, e ele decide ver se a Saori tá bem, e ele decide também se confessar pra ela, mesmo que ela já goste de outra pessoa. Sai da frente, Satanás!
Alguns momentos depois... Usando as informações da empresa, o Akira acha o endereço da Saori e o Akira percebe que a porta do apartamento da Saori está aberta. E quando ele entra no lugar, ele encontra o chefe dele se transformando em zumbi, de uma forma bem bizarra. E o Akira respeitosamente se demite e logo depois ele começa a lutar com o chefe dele, até jogar o cara pela janela. E quando ele encontra a Saori, ela também ainda tá se transformando. O que me faz pensar que se ele tivesse chegado um pouco antes, talvez ele conseguisse salvar ela. Mas eu acho que ficaria bem clichê se o anime fizesse isso. Mas continuando, o Akira, mesmo vendo que a Saori já virou um zumbi, ele se declara pra ela e o anime até mostra ela normal, enquanto o Akira se declara. Mas depois disso o anime volta ao normal e ela vai pra cima do Akira e ele foge. Daí o anime corta pro Akira num posto de gasolina pensando o que ele vai fazer da vida. E ele decide criar uma lista de 100 coisas que ele quer fazer antes de virar um zumbi, já que ele pode morrer amanhã ou daqui a 60 anos. No outro dia o Akira começa a realizar os desejos dele e a primeira coisa que ele faz é limpar o apartamento dele, que já tava um lixão, porque fazia 3 anos que o Akira não limpava esse lugar. E depois disso, o segundo desejo do Akira é simplesmente ficar em casa de bobeira tomando cerveja, sem precisar ir trabalhar. Mas logo as cervejas acabam e ele decide sair de casa para pegar mais. Então o anime mostra um casal, eu não lembro o nome deles, preso no apartamento deles, esperando alguém vir salvar eles. O cara se assusta vendo o Akira descendo pelos canos do prédio, e o Akira fala pra ele que ele só tá fazendo isso porque as escadas do prédio dele estão lotadas de zumbi. Eles conversam um pouco e o Akira se oferece para trazer alguns suprimentos para eles, como água, comida e lanternas. E o Akira pega a bicicleta dele e começa a andar pela cidade. E ele percebe que os zumbis estão aumentando. Então ele entra em uma loja de conveniências, cantando uma música estranha sobre beber cerveja, e lá dentro ele encontra uma mina linda. E o Akira tenta falar com ela, mas ele é totalmente ignorado. A garota até pergunta para ele o porquê ele tá arriscando a vida dele para pegar coisas que não são prioritárias para sobreviver. Sem querer, o Akira acabou trazendo vários zumbis para a loja e eles arrombam a porta e o Akira tenta proteger a garota. E ela puxa o Akira e cai por cima dele. E logo depois um caminhão atropela os zumbis. Depois disso o Akira pede o número dela, mas ela diz que vai ficar devendo e logo depois ela vai embora. Já o Akira, ele ficou com um grande problema para resolver, porque tem zumbi chegando na loja e o caminhão atropelou a bicicleta dele. E por causa disso ele pega uma mobilete que estava jogado na rua, mas depois disso ele percebe que ele pode ter a moto que ele quiser, e por isso ele troca de moto por uma bem melhor que ele achou jogada na rua. Já que o apocalipse zumbi começou do nada, a maioria dos veículos ainda tá com as chaves. O Akira é tão brabo que depois que ele pega essa moto, ele ainda faz uma manobra sem querer estilo Kik Butovski na rua. Esse cara é foda. O Akira volta pra casa, mas quando ele passa no apartamento do casal, o apartamento foi invadido e tava todo quebrado. Depois disso, no apartamento dele, o Akira começa a decidir quais são as 100 coisas que ele quer fazer antes de virar um zumbi. Depois disso, o anime mostra o dia daquela garota antes dela encontrar o Akira. Ela acordou, treinou um pouco e depois ela começou a analisar os zumbis que tinham na rua, para saber quais são os mais perigosos. E com base nos filmes de zumbi dela, ela dividiu os zumbis da rua em lentos e corredores. Depois disso, ela decide sair de casa para procurar suprimentos e ela encontra um mercado perto da casa dela sem zumbis. Quando ela chegou no mercado, ela deixou uma câmera na bicicleta dela enquanto ela pegava tudo que ela precisava. Enquanto ela fazia isso, o Akira chegou e enquanto o Akira falava com ela, a garota estava olhando a câmera que ela deixou lá fora e ela viu que tinha um caminhão desgovernado vindo para esse mercado. E quando os zumbis começaram a invadir o mercado, ela só precisou salvar o Akira e deixar o caminhão esmagar todos os zumbis que invadiram o lugar. Depois disso, ela volta para casa e o anime mostra que ela também tem uma lista bem parecida com a do Akira, só que com a diferença que a lista dela são 100 coisas que ela precisa fazer para não virar um zumbi. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Valeu por ter me assistido até aqui e a gente se vê na próxima.